Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô bem. E vocês, como é que estão aí em casa? Estão estudando? Estão com seus papais, com suas mamães? Estão aprendendo coisas novas? Estão lendo a Bíblia? Estão orando? E aí, como é que estão as coisas? Espero que esteja todo mundo bem, como está comigo, tá? Chegou o nosso dia de aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, não é? E a gente vai hoje aprender coisas novas. Espero que todos estejam dispostos, animados, alegres, para a gente aprender mais da palavra de Deus. E a primeira coisa que a gente vai fazer antes de tudo é o quê? Começar orando, pedindo a Deus que nos abençoe, que abençoe esta aula e nos dê sabedoria. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, obrigado por este dia, pelo teu cuidado com as nossas vidas, pelos teus livramentos, obrigado pela vida dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família, obrigado pela vida da nossa igreja, dos nossos pastores, das nossas tias, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, dando saúde, muita paz, que nós possamos hoje aprender mais da tua palavra, nos ajuda em nome de Jesus. Amém! Bem, o tema da nossa aula hoje é um tema muito especial e muito importante, como todos são, não é? A gente aprendeu até aqui, a gente aprendeu muitas coisas esse ano sobre Jesus, sobre tudo que Jesus fez, sobre as parábolas, foi muito legal. Agora a gente está falando sobre pôr em prática, a gente vai pôr em prática tudo que a gente aprendeu com Jesus. E para começar hoje na nossa aula, a gente vai falar sobre um tema especial, que é... Será que vocês sabem? Não sei se vocês sabem, não. Mas é fácil e muito importante, tá? A gente vai falar sobre uma coisa muito importante que chama fé e obras. Fé e obras, tia? Será que vocês sabem o que é isso? Sabem falar direitinho? Daqui a pouco a gente vai saber melhor sobre esse assunto, tá? Antes disso, eu queria falar com vocês para poder a gente entender e saber mais ou menos o que aconteceu, quem é a pessoa que contou essa história, que falou e que escreveu esse texto que a gente vai ler hoje. Ela é uma pessoa especial porque ela faz parte de uma família especial, tá? Vocês já ouviram falar da família de Jesus? Claro, a gente aprendeu um monte de coisa sobre os pais de Jesus, sobre muitas coisas. Mas vocês nessas histórias ouviram falar ou se lembram que Jesus tinha irmãos? Vocês lembram? É verdade, tia? Alguém aqui sabe o nome dos irmãos de Jesus? Jesus tinha irmãos? Quantos irmãos Jesus tinha? Tinha irmãs também? Não sei. Na verdade, sim, Jesus tinha irmãos. Na Bíblia fala em alguns poucos textos sobre os irmãos de Jesus. São poucos, mas fala. E antes da gente começar a nossa lição em si sobre fé e obras, a gente vai entender por que eu vou falar sobre isso. Bem, tem um texto lá em Marcos, um dos textos que fala sobre a família de Jesus. A gente vai ler esse texto aqui. Vamos lá. Diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Então, olha aí, nesse texto fala que Jesus tinha pelo menos quatro irmãos homens, e fala o nome desses irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. E também Jesus tinha irmãs, pelo que ele fala, só que a gente não sabe o nome delas, mas a gente sabe que elas existiram. Então, o texto que a gente vai falar hoje foi um dos irmãos de Jesus que escreveu. O nome dele é um desses quatro aí, quem será que adivinha? Quem será que acerta? É o Tiago. A gente vai falar um texto hoje de uma carta escrita pelo irmão de Jesus, o Tiago. Você lembra que a gente falou que antigamente as cartas eram não escritas em papel como hoje, nem existia e-mail, não existia o WhatsApp? Antigamente, para mandar notícias, a gente mandava por cartas. E as cartas
muito, muito antiga, na época de Jesus, eram escritas em rolos, eram os rolos de papel igual esse daqui, tá? Então, a gente vai falar um texto da carta que Tiago escreveu para uns irmãos que estavam precisando aprender algumas coisas na sua igreja, certo? Então, esse texto fala sobre esse assunto que eu comentei que a gente ia falar, que é sobre fé e obras. Mas, tia, o que são fé e o que são obras? Vocês sabem o que é fé? Hein? Se eu perguntar, o que é fé? O que é que você vai me dizer? E se eu perguntar, o que são as obras? Vocês sabem o que são as obras? É uma construção? É um prédio? Uma obra? Não. Resumindo, a fé é quando nós acreditamos em Jesus como nosso Salvador. Isso é fé. E as obras são as ações que a gente faz. É tudo que a gente faz durante o nosso dia a dia, são obras que a gente pratica, certo? São as nossas ações. Então, a gente vai falar mais ou menos sobre isso. Uma coisa muito importante que a gente vai aprender nesse livro é que Tiago fala que a gente não pode separar a fé das obras. São coisas que andam juntas. Não existe só ter fé ou só fazer obras. Ele fala que a fé e as obras não podem ser separadas. Sabe quando a gente brinca com a massinha de modelar que tem duas cores e a gente mistura aquelas massinhas e não consegue mais separar? Bem, assim é a fé e as obras. A gente não pode separá-las, elas andam juntinhas. É sobre isso que a gente vai aprender hoje, certo? Para começar, a gente vai ler o texto lá no livro de Tiago. Vocês já podem ir abrindo aí as suas Bíblias, pedindo, quem não sabe ler, pede ajuda ao papai e à mamãe. E a tia também vai ler aqui para vocês, tá? A gente vai ler lá em Tiago, capítulo 2, o versículo 15 e 16, tá? Vamos lá, corre aí para pegar a Bíblia. Já está preparado aí? Então, vamos lá, a tia vai ler. É um texto, não é muito fácil, mas a gente vai tentar entender ele para que a gente aprenda uma coisa muito importante. Bem, o versículo diz assim, eu vou ler para vocês, vamos lá. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Vou ler de novo, hein? Vamos ler de novo para ver se a gente entende. Se o irmão ou irmã estiver carecido ou necessitado de roupa e do alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Então, o Tiago, ele quer falar com uma coisa importante que a gente já comentou, que é sobre a gente ter fé e a gente praticar sobre aquilo que a gente crê, tá? Então, o que ele quer explicar sobre isso? Vou mostrar uma imagem para a gente entender mais ou menos. Ele está falando que o que é que adianta uma pessoa ter fé, mas ver uma pessoa que está com fome, passar apenas por ela e dizer assim, vai lá, vá comer, se vista para não ter frio e vai embora. Vocês acham que isso é interessante? Você vê uma pessoa que está com fome, olhar para ela e só dizer Deus te abençoe e vai embora. Não, né? O que é que o Tiago quer ensinar para a gente com esse texto? Será que vocês entenderam? Ele deixa uma dúvida. Será que só isso é suficiente? Será que só a gente falar e sem fazer uma ação é suficiente? Ou será que aquela pessoa não ficaria muito mais feliz se a gente fosse lá e desse uma roupa para ela se esquentar ou uma comida para ela se alimentar naquele momento? Eu acho que naquele momento ela ia ajudar mais do que só a gente falar para ela se aquecer e se alimentar. Às vezes ela não tem, né? Se ela tá ali pedindo é porque ela realmente não tem nada. Quem aqui já viu um mendigo na rua pedindo alimento ou com muito frio? A gente deve dar, se a gente tiver naquela hora uma comida para ele, vocês não acham? Eu acho que ele ia ficar muito feliz. Então, esse é um exemplo que o Tiago deu sobre as nossas ações, que a gente deve fazer algo pelo próximo para que ele se sinta amado,
não é? A gente aprendeu com Jesus uma coisa, várias coisas, mas uma coisa muito importante que ele fala e que os mandamentos da Bíblia falam é que a gente deve amar o nosso próximo, amar as pessoas que estão ao nosso lado, mas também aqueles que são necessitados. Então, esse exemplo que o Tiago usa é um exemplo, mas que vai servir para muitas coisas. O que o Tiago quer falar é que não podemos apenas falar que a gente tem fé em Jesus, mas a gente, além de falar que tem fé em Jesus, que a gente é cristão, a gente precisa praticar tudo aquilo que a gente aprendeu com Jesus. A gente aprendeu muitas coisas com Jesus, não é? Uma delas é amar o próximo, é obedecer, é não ser desobediente, ser bom, não é? Ser piedoso, ser educado com os pais, cuidar daqueles que precisam. Tudo isso a gente aprende com Jesus. Então, não basta a gente só falar ou ir para a igreja. O que o Tiago está querendo ensinar a gente é que a gente precisa praticar a nossa fé. Então, a gente pode falar de duas maneiras que a gente vê se uma pessoa realmente é um cristão ou tem uma fé verdadeira ou se tem uma fé falsa. Fé falsa, tia? Sim. Uma fé falsa é uma fé daquelas pessoas que dizem que amam a Jesus, que vão para a igreja, mas são aquelas pessoas, sabe, que fora da igreja, lá na escola, o coleguinha que vai para a igreja, mas chega na escola e faz o quê? Briga com um amigo, que chama palavrão, que desobedece a tia, que não faz suas tarefas que deve fazer, que fila, que pega assim, copia a tarefa do amiguinho, que pega os lápis de colorir do amigo escondido, que não gosta de repartir. Isso daí é uma pessoa que tem uma fé falsa. Por quê? Porque ela fala que crê em Jesus, mas fora da igreja ela não obedece, não cumpre o mandamento de Jesus. Existe também as pessoas que têm uma fé verdadeira. Quem são as pessoas que têm a fé verdadeira? São aquelas pessoas que amam a Jesus, que vão para a igreja, que creem em Jesus e que também praticam o que aprendeu com Jesus. A gente tem que pôr em prática tudo que a gente aprendeu. Então, a pessoa que tem uma fé verdadeira é aquela que cuida do amigo quando o amigo cai e se machuca e não ri dele. Aquela que obedece aos pais, que cuida dos avós, que ajuda em casa, que ora, que lê a Bíblia, que fala de Jesus para os amigos. Esse aí é uma pessoa que tem a fé verdadeira. As ações dele, tudo que ele faz, demonstra que ele conhece a Jesus. Certo? Será que vocês entenderam? Resumindo, o Tiago está falando que a gente precisa pôr em prática aquilo que nós dizemos que temos na nossa vida. Se a gente tem Jesus, a gente tem que andar igual a Jesus andou. Se Jesus era bom, a gente tem que ser bom. Se Jesus amar o próximo, a gente tem que amar o próximo. Se Jesus obedecia aos pais, a gente tem que obedecer aos pais. Então, para a gente ter uma fé verdadeira, a gente tem que cumprir e andar do jeito que Jesus andou, fazendo as coisas que mostram que a gente realmente crê nele e conhece ele, certo? Vamos ver se vocês entenderam? Eu vou fazer mais ou menos um joguinho para a gente saber. Vamos lá, vou mostrar a imagem e vocês vão dizer se essa imagem é uma pessoa que é de uma fé verdadeira, um legal, uma fé falsa, para baixo. Vamos lá. Essa pessoa aqui, cuidando da vozinha, perguntando se ela quer ajuda, ela tá mostrando uma fé verdadeira, uma fé falsa, hein? O que é que vocês acham? Sim, muito bem. Ela está mostrando uma fé verdadeira. E essa aqui? Fica vendo. E essa aqui? Com a cara emburrada, que não quer obedecer ao que os pais estão falando. Vocês acham o quê? Que ela é uma fé verdadeira ou uma fé falsa? Hein? Uma fé falsa, muito bem. Vamos para o próximo. Tem mais umas. Vamos ver se vocês aprenderam. E esse aqui, esse menino ajudando a mãe a lavar os pratos. Você acha que é o quê? Ele está ajudando a mãe está muito ocupada e ele foi lá dar uma ajuda para ela. É uma fé verdadeira ou uma fé falsa? É uma fé verdadeira, porque ele está obedecendo aos pais.
Muito bem. Agora vamos para o próximo. Tem mais? E esses aqui que a gente já viu. É uma fé verdadeira ou uma fé falsa? Dois amigos brigando. É uma fé falsa. Muito bem. Próximo. E esse aqui? Dois amigos. Fica vendo. Orando um pelo outro. Um amigo que está precisando e está triste, o outro orando por ela. É uma fé verdadeira ou uma fé falsa? É uma fé verdadeira. Muito bem. E o último. Esse aqui, ó, os meninos puxando o cabelo da menina, pegando as coisas dela, deixando ela chateada, fazendo um bullying com ela. É uma fé verdadeira ou uma fé falsa? É uma fé se ele vai para a igreja. Eles vão para a igreja, sabe que conhece Jesus, ama Jesus e faz isso com a amiga, eles estão mostrando que tem uma fé falsa. Muito bem, isso aí. Acho que vocês entenderam, hein? Será? Que bom. Então, hoje a gente aprendeu que existem duas coisas muito importantes que a gente tem que viver. Primeiro, a gente tem que ter fé em Jesus, que Ele é o nosso Salvador. E segundo, a gente tem que praticar tudo aquilo que a gente aprende com Jesus, que são as nossas obras. E que essa fé e essas obras, elas não podem ser separadas. Elas são igual a massinha misturada. Não pode separar a fé das obras. Elas sempre vão estar junto. Quem pratica, quem tem fé e pratica as obras da maneira que Jesus ensinou, ele tem uma fé verdadeira. Aquele que fala que conhece Jesus, que vai para a igreja, que diz que Jesus é o Salvador, mas que não age da forma certa, que não pratica o que Jesus ensinou, ele tem uma fé falsa. É isso aí. Muito bem, espero que vocês tenham aprendido tudo que a gente ensinou hoje. E ponham em prática, né? Obedeçam aos pais, obedeçam aos avós, orem, sejam educados, não sejam desobedientes na escola, obedeçam às tias, estudem, leiam a Bíblia e conheçam mais a Jesus para poder saber o que é que tem que fazer para ter uma fé verdadeira, tá bom? Estou muito feliz de ver vocês e de vocês me verem, na verdade, né? E até a próxima, a gente vai encerrar nossa aula e vamos orar para encerrar, tá bom? Deus abençoe a todos, abençoe os pais, as mães e vamos continuar orando para que a gente possa voltar para a igreja, tá? Senhor Deus e Pai, obrigada por este dia, pelo teu cuidado com as nossas vidas, obrigada por esta lição, que o Senhor possa estar colocando nos nossos corações, que nós possamos ser pessoas que têm fé verdadeira, que ajam de acordo com a Tua palavra e com o que Jesus nos ensinou. Nos ajuda, Senhor, não é fácil, mas que a cada dia a gente possa buscar ser verdadeiros de acordo com a Tua palavra. Abençoa o resto da nossa semana, abençoa os nossos pais, nos dá saúde e nos protege em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Boa semana, hein? Deus abençoe.